Naquele dia, a sala de audiências do Palácio da Justiça estava tão abafada que me parecia que cada inspiração ficava presa na garganta, comprimida pelas 4 paredes de velhos painéis de madeira escura. Ali, o cheiro a mofo de móveis antigos misturava-se com o frio seco e sem vida do ar-condicionado, que há muito não era limpo. Tudo isto criava uma atmosfera densa e viscosa, que me deixava a cabeça a andar à roda e um zumbido agudo e incessante nos ouvidos. Era a consequência dos meses em que só conseguia existir à base de doses elevadas de antidepressivos. Por causa deles, o mundo à minha frente parecia coberto por uma película turva. Tudo se movia lentamente, distorcido, distante, como se eu vivesse num sonho interminável do qual não conseguia acordar. Estava sentada no banco da requerente, com as mãos nos joelhos, mas sem sentir a minha própria existência. O meu olhar vazio estava fixo em frente, onde se sentava o homem que outrora fora o meu marido, Vasco. Tinha a cabeça baixa e os ombros tremiam-lhe ligeiramente, como se sofresse de uma dor insuportável. A camisa cinzenta e gasta dava-lhe um ar ainda mais miserável. O penteado antes impecável estava em desordem, e os olhos vermelhos e injectados de sangue. Tudo isto criava a imagem de um marido infeliz, que com as últimas forças tentava manter a família à tona, depois de a sua mulher ter desmoronado com a perda da filha. Uma imagem perfeita, na qual qualquer pessoa acreditaria facilmente, incluindo as pessoas desconhecidas nesta sala. A voz da juíza, grave e fria, soou como marteladas a bater-me diretamente nas têmporas. Tendo em conta o estado psicológico instável da mãe no momento presente, bem como o facto de o desaparecimento da filha há 6 meses ter levado a uma estagnação na sua vida e a uma grave diminuição das suas funções sociais, o tribunal conclui que a mãe, temporariamente, não possui as condições materiais e morais suficientes para a educação do menor. Consequentemente, a regulação das responsabilidades parentais sobre o filho de 6 anos é atribuída ao pai. Estas palavras rasgaram em pedaços o pouco que ainda restava em mim. Mas, estranhamente, não chorei, não reagi. Dentro de mim havia apenas um vazio assustador, como se todas as emoções se tivessem esgotado há muito tempo. A juíza levantou o martelo, preparando-se para bater e encerrar a sessão. Aquele instante foi como um ponto final colocado em tudo, no casamento, na família e naquela última gota de esperança a que me agarrara nos últimos 6 meses. Mas foi precisamente nesse momento que se ouviu uma voz infantil e clara que fez todo o espaço congelar. Senhora juíza, se eu for com o pai, quem é que fica com a mana na arca congeladora? A sala inteira ficou em silêncio. Senti o meu coração parar por um segundo e depois bater tão forte que me doeu. Uma dor aguda atravessou minha cabeça, como um golpe violento que estilhaçou o nevoeiro denso que envolvia a minha consciência. Tudo se tornou cruelmente claro. Virei a cabeça e olhei para o meu filho de 6 anos, Miguel. O menino estava ali, de pé. Os seus olhos, exatamente como os meus, estavam límpidos, mas cheios de perplexidade. Neles não havia um pingo de medo, apenas a assustadora inocência com que proferiu a frase em que ninguém nesta sala conseguia acreditar. Não gritei, não corri para ele, não fiz nada do que se vê nos filmes, porque uma dor demasiado forte não permite que uma pessoa reaja normalmente. Apenas faz com que todo o corpo se contraia, como se nos estivessem a sufocar por dentro. A garganta secou-se e o estômago deu-me um nó tão forte que me dobrei ao meio e vomitei uma bilis amarga diretamente para o chão. Olhei para o Vasco. O seu rosto perdeu toda a cor, ficou branco como papel. As pupilas contraíram-se e a sua mão, a tremer, derrubou involuntariamente uma garrafa de água sobre a mesa. A água derramou-se no chão e cada gota ecoava distintamente no silêncio assustador. O seu advogado levantou-se apressadamente e, gaguejando, começou a explicar que a criança estava traumatizada e dizia disparates, mas nem ele conseguia esconder o pânico nos seus gestos. A juíza não disse mais nada. Apenas carregou no botão para chamar os oficiais de justiça e, com uma voz gélida, ordenou que isolassem o local e contactassem imediatamente a polícia judiciária. Eu fiquei ali sentada, sem sentir nada,
Apenas um frio a percorrer minhas costas, como se alguém tivesse acabado de abrir uma porta que conduzia diretamente ao inferno. 2 horas depois, já estava sentada num carro da polícia. Ao meu lado estava o chefe da equipa de investigação, o inspetor-chefe Moreira, um homem de meia idade com um olhar penetrante como uma faca. Ele não queria que eu fosse com eles, mas eu mordi a mão até sangrar para o obrigar a levar-me ao local onde, como eu pressentia, a minha vida seria destruída para sempre. O carro parou em frente a um velho complexo de garagens em Loures, nos arredores de Lisboa. O Vasco tinha comprado aquela garagem ainda antes do nosso casamento, um lugar úmido, escuro e quase abandonado. O portão de metal ferrugento subiu com um rangido ensurdecedor, revelando o espaço frio. O cheiro a óleo de motor, a umidade e um fedor adocicado indescritível atingiram-me o nariz, provocando-me náuseas. No canto mais afastado da garagem estava uma velha arca congeladora horizontal. Ainda funcionava, emitindo um zumbido baixo, semelhante ao sussurro de algo que não pertencia a este mundo. Moreira, depois de calçar umas luvas, virou-se para mim. Nos seus olhos, vislumbrei uma dúvida. Disse que era melhor eu virar-me, porque o que ia ver seria insuportável, mas eu não conseguia virar-me. Eu sabia que naquela arca poderia estar tudo o que restava da minha filha. A tampa foi aberta. Uma nuvem de vapor branco e frio escapou, como a alma libertada de um prisioneiro. E então eu vi o vestidinho amarelo, o corpo pequenino, encolhido num bloco de gelo. A criança, a minha filha, Lara. O mundo dentro de mim desabou por completo. Não restavam sons nem cores. Apenas aquela imagem, a arder na minha consciência como uma chama inextinguível. Não chorei, não gritei. Apenas caí de joelhos, batendo com força no chão de cimento frio. As lágrimas corriam sozinhas, silenciosas, sem pedir permissão. Naquele momento, percebi que tinha perdido tudo, mas nesse mesmo instante, algo diferente começou a nascer em mim. Algo mais frio, mais profundo. A ideia de que aquilo ainda não era o fim. Não me lembro de como saí daquela garagem. Lembro-me apenas de que, quando abri os olhos, já estava sentada no gabinete do departamento de investigação. A luz branca e fria das lâmpadas tornava tudo à volta ainda mais nítido e impiedoso. As minhas mãos ainda tremiam incontrolavelmente, como se o corpo tentasse reagir por uma consciência completamente paralisada. Moreira sentou-se à minha frente. Não começou a conversa de imediato, dando-me tempo para me recompor, mas foi precisamente esse silêncio que fez com que centenas de sons caóticos ecoassem na minha cabeça, todos eles a girar em torno de uma única imagem. Um vestidinho amarelo e um corpo pequenino, encolhido no gelo. Passado algum tempo, ele empurrou um copo de água na minha direção. A sua voz era baixa, lenta, mas nítida, como se tentasse manter a situação sob controle. Preciso que se acalme e responda a algumas perguntas. Cada pormenor é muito importante. Eu assenti. A garganta estava seca, mas ainda conseguia emitir um som. Pergunte: nos últimos 6 meses alguma vez suspeitou do seu marido? Esta pergunta fez-me parar. Não porque fosse difícil de responder, mas porque era demasiado simples em comparação com o que acabara de acontecer. Fechei os olhos por um segundo, depois abri-os. Não. A minha voz soou firme. Eu pensei que ela se tinha perdido. Procurei-a por todo o lado, colei dezenas de milhares de cartazes, revi as gravações das câmaras em cada rua, em cada cruzamento. Não tive tempo para suspeitar de ninguém, nem mesmo dele. Moreira olhou para mim durante muito tempo. O seu olhar não era apenas observador. Parecia pesar as mais pequenas alterações na expressão do meu rosto. E hoje, antes do tribunal, não notou nada de invulgar? Perguntou ele. Abanei a cabeça, mas logo me lembrei de um pormenor insignificante que agora me parecia terrivelmente óbvio. Esta manhã, ele acordou muito cedo e fez-me café. Isso não acontecia há 6 meses. Disse que queria que tudo acabasse em paz. Pediu-me para não ficar nervosa. Na altura, pensei que ele estava apenas a fazer o papel de marido decente. Moreira anotou algo rapidamente e depois levantou a cabeça. A sua voz tornou-se mais firme. Vamos deter o Vasco para interrogatório, mas tem de estar preparada. Este caso pode revelar-se mais complicado do que pensa.
Não fiz mais perguntas, porque naquele momento comecei a compreender. A morte da minha filha não fora um acidente, mas algo tão cuidadosamente escondido que conseguiram enganar a polícia durante 6 meses inteiros. A porta do gabinete abriu-se. Entrou um polícia e disse algo em voz baixa a Moreira. Não ouvi, mas vi como o seu rosto mudou. Ele levantou-se e, virando-se para mim, disse: espere aqui um pouco. A porta fechou-se. Fiquei sozinha a olhar para o vazio à minha frente. E pela primeira vez desde que encontraram a minha filha, um pensamento claro formou-se na minha cabeça. Se o Vasco fosse inocente, não teria ficado com tanto medo ao ouvir a pergunta do filho. Se ele fosse inocente, não teria escondido o corpo da filha numa arca congeladora durante 6 meses. Se ele fosse inocente, não se teria apressado a tirar-me a guarda do meu filho precisamente antes de tudo ser descoberto. Cerrei os punhos, as unhas cravaram-se nas palmas das mãos, mas não senti dor, porque o que sentia agora já não era dor, mas lucidez. Moreira voltou cerca de 15 minutos depois. Desta vez, não se sentou, mas ficou de pé, bem à minha frente. Detivemos o Vasco. A sua voz tornou-se severa. Segundo o depoimento preliminar, a menina morreu no carro devido a um ataque agudo de asma. Ele entrou em pânico e escondeu o corpo, e apresentou a queixa de desaparecimento para ganhar tempo. Eu ri-me. Um riso seco e estranho escapou-me do peito. Acredita nisso? Moreira não respondeu de imediato. Olhou-me diretamente nos olhos. Não acredito em nada a 100%, mas, de momento, não temos provas que refutem as suas palavras. E a arca congeladora? Ele diz que tinha medo que o corpo começasse a decompor-se. Fiquei em silêncio por alguns segundos e depois fiz uma pergunta muito simples. Se a minha filha estava a morrer de asma, por que é que ele não a levou para o hospital? Moreira não respondeu, mas o seu olhar disse tudo por ele, porque eles próprios se estavam a fazer essa pergunta. Entrou outro inspetor e entregou uma pasta a Moreira. Ele folheou rapidamente algumas páginas e depois virou-se para mim. O historial clínico da sua filha mostra que ela tinha, de facto, uma forma grave de asma, mas nunca houve um caso com desfecho fatal. Além disso, não há sinais de asfixia mecânica. O que é que isso significa? Significa que, do ponto de vista da medicina legal, para já não podemos afirmar que foi um homicídio. Estas palavras foram como um balde de água fria. Compreendi imediatamente o que significava. Se não houvesse provas diretas, o Vasco poderia escapar à punição. Na pior das hipóteses, seria condenado por ocultação de cadáver. Um preço demasiado brando, demasiado insignificante pelo que ele fez. Levantei-me. As pernas ainda me tremiam, mas a voz estava surpreendentemente firme. Quero vê-lo. Moreira hesitou. Agora não é a melhor altura. Quero vê-lo. Desta vez, pronunciei mais devagar, articulando claramente cada palavra. Já não era um pedido, mas uma decisão. Moreira olhou para mim e depois acenou com a cabeça. Está bem, mas estaremos por perto. A sala de interrogatório era mais fria do que eu esperava. O Vasco estava sentado do outro lado da mesa, com as mãos algemadas, mas a expressão do seu rosto estava muito mais calma do que no tribunal. Ao ver-me, baixou ligeiramente a cabeça. Desculpa, murmurou ele. Olhei para ele durante muito tempo e depois perguntei, como é que ela morreu? Já disse, teve um ataque de asma. Por que é que não a levaste para o hospital? Ele ficou em silêncio por um segundo e depois respondeu, entrei em pânico. Por que é que escondeste o corpo? Tive medo. Por que é que tentaste ficar com o Miguel? Esta pergunta fê-lo parar. No seu olhar, vislumbrei uma dúvida, mas ele rapidamente se recompôs. Não queria que o meu filho vivesse com uma mãe instável. Sorri com desdém. Desta vez, o meu riso não foi seco, mas tinha um tom frio e cortante. Achas que estás a representar para quem? O Vasco não respondeu, apenas olhou para mim, mas eu via claramente como, por detrás da sua calma, algo se partia. Inclinei-me para a frente e sussurrei para que só ele ouvisse. O Miguel contou tudo. Estas palavras foram como uma facada. As suas pupilas contraíram-se, a respiração tornou-se irregular, e naquele instante percebi que tinha atingido o seu ponto mais vulnerável. Mas ele ainda tentava manter-se firme. As crianças dizem todo o tipo de disparates. Bem,
Vamos ver se consegues continuar a representar esse papel. Levantei-me e dirigi-me à saída, sem olhar para trás, porque sabia que esta batalha estava apenas a começar e desta vez não o deixaria vencer. Ao sair da sala de interrogatório, não fui para casa, mas sentei-me num banco no corredor. A luz amarela e fraca incidia no chão de azulejo frio e estava tão silencioso que conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Já não batia caoticamente como antes, mas de forma lenta e regular, como um mecanismo que acabara de ser reiniciado após uma longa avaria. E nesse silêncio começaram a surgir memórias, não emocionais, mas lógicas. Pequenos detalhes juntavam-se para formar um quadro que antes eu não conseguia ver. Lembrei-me daquele dia de primavera, há 6 meses, quando o Vasco disse que ia levar a nossa filha a um parque de diversões fora da cidade. Eu estava na sala a telefonar a uma amiga, a pedir-lhe para imprimir mais anúncios de procura de emprego. Depois de me ter despedido para ficar com os filhos, quase não tinha um rendimento estável, e o Vasco estava ocupado no trabalho no colégio, regressando muitas vezes tarde. Naquele dia, o que era raro, foi ele próprio que se ofereceu para ir com a filha. Disse para eu descansar um pouco. Na altura, fiquei comovida. Até lhe pedi para não se esquecer de comprar à nossa filha um vestido amarelo novo, porque ela adorava essa cor. Agora eu percebia. Tudo tinha sido planeado. Abri o telemóvel e percorri as mensagens antigas. Eram principalmente as minhas perguntas sobre as buscas pela nossa filha. O Vasco respondia sempre de forma breve e direta, sem mostrar qualquer sinal de preocupação. Um homem perfeito aos olhos dos outros, mas ao mesmo tempo um monstro que escondeu o corpo da própria filha numa arca congeladora durante 6 meses. Moreira saiu do seu gabinete. Ao ver que eu ainda estava ali, parou por um momento. "Ainda não foi embora?" perguntou ele em voz baixa, aproximando-se. Levantei a cabeça. O meu olhar já não estava enevoado. "Acha que ele está a dizer a verdade?" Moreira não respondeu de imediato. Sentou-se ao meu lado, de mãos cruzadas. Depois de pensar um pouco, disse: "Numa investigação, nunca acreditamos totalmente nos depoimentos, mas também não os podemos refutar sem provas. E o inspetor vê aqui inconsistências?" Moreira olhou para mim e o seu olhar mudou, como se começasse a perceber que eu já não era a mulher destroçada do início. "Há muitas inconsistências aqui", disse ele lentamente. Eu assenti. Uma criança com uma forma grave de asma, que começa a ter um ataque e o pai não chama uma ambulância, não a leva ao hospital, mas decide esconder o corpo. Não lhe parece estranho? A minha voz era calma, mas incisiva. Moreira suspirou. Estamos a verificar todo o percurso dele naquele dia. Câmaras de trânsito, histórico de localização e transações financeiras. Verifique as contas bancárias dele. Moreira olhou para mim, desta vez com um interesse evidente. O que quer dizer com isso? Eu trabalhei na área das indemnizações de seguros. Sei que quando uma pessoa mente sobre algo importante, tenta esconder as provas diretas, mas esquece-se dos pormenores como transações, faturas, coisas que parecem insignificantes, mas que na verdade refletem com precisão o seu comportamento. Moreira ficou em silêncio por alguns segundos e depois acenou com a cabeça. Compreendo. Levantei-me, ajeitei a roupa. Não quero mais ficar sentada à espera de resultados. Quero participar. Não pode. Não é uma funcionária. Não preciso de participação oficial. Só preciso de saber o que vão descobrindo. Moreira olhou para mim durante muito tempo e depois perguntou: "Está preparada? Porque se continuar, terá de enfrentar coisas ainda mais cruéis do que as que já viu." Não respondi de imediato, apenas olhei nos olhos dele. E, ao que parece, ele compreendeu tudo, porque eu já não tinha mais nada a perder. Naquela noite, não dormi. Voltei ao apartamento que outrora fora o meu lar. Ao abrir a porta, entrei num silêncio assustador. Tudo continuava igual. O sofá, a mesa de jantar. Faltava apenas o riso da minha filha e a presença do meu marido que, como agora percebia, nunca existira de verdade. Entrei no quarto da minha filha. Um quarto pequeno com uma cama cor-de-rosa. Na secretária ainda estavam os desenhos inacabados. Tudo estava parado há 6 meses, como se o tempo ali tivesse parado tal como a própria Lara. Não chorei. Sentei-me.
Abri a gaveta da secretária e tirei um pequeno álbum onde a minha filha desenhava. Folheei página por página. Cada desenho era desajeitado, mas cheio de cor. Até que parei numa página que nunca tinha notado antes. Era um desenho simples. Uma casa grande, um carro e 3 pessoas ao lado. Uma era a minha filha, o segundo era o Vasco, e o terceiro era uma mulher desconhecida, de cabelo comprido, a usar um vestido. Ela estava muito perto dele. Fiquei a olhar para o desenho, e o meu coração começou a bater mais depressa, porque em todos os desenhos anteriores, a minha filha desenhava apenas a nossa família. Eu, o Vasco e os 2 filhos. Nunca havia um terceiro. Fotografei o desenho e enviei-o a Moreira, escrevendo apenas uma frase curta. Veja isto. Menos de 10 minutos depois, o meu telemóvel vibrou. Era Moreira a ligar. A sua voz tornou-se muito séria. Onde encontrou isto? No quarto da minha filha. Tem a certeza de que este desenho foi feito antes do desaparecimento dela? Não tenho a certeza. Mas não toquei neste álbum desde então. Moreira ficou em silêncio por alguns segundos. Acabamos de verificar os dados preliminares das câmaras. Naquele dia, o carro do Vasco não ia em direção ao parque de diversões, como ele afirmou. Apertei o telemóvel com mais força. Então, para onde é que ele ia? Estamos a apurar. Mas houve uma paragem invulgar na zona oeste da cidade, perto de um complexo residencial de luxo. Fechei os olhos por um segundo e depois abri-os. Talvez ele não estivesse sozinho, disse eu em voz baixa. Moreira não respondeu, mas eu sabia que ele tinha percebido. Olhei novamente para o desenho no telemóvel. A imagem da mulher desconhecida de cabelo comprido, de pé ao lado do Vasco, era como um sinal que a minha filha deixara acidentalmente. Um fragmento importante do puzzle que eu tinha ignorado. E pela primeira vez, percebi que havia outra pessoa envolvida na morte da minha filha. Levantei-me. O meu olhar estava firme, porque agora tinha uma direção clara e não iria parar até que toda a verdade viesse à tona. Na manhã seguinte, não esperei pela chamada de Moreira e fui eu própria ao departamento de investigação. Os meus passos já não eram instáveis como nos dias anteriores. Caminhava devagar, mas com confiança, como se cada passo tivesse um objetivo claro, porque desde o momento em que vi o desenho da minha filha, percebi que já não tinha o direito de ser fraca. Se eu cedesse, a verdade seria enterrada, e a minha filha ficaria para sempre apenas um nome num caso de desaparecimento encerrado à pressa. Moreira estava em frente a um quadro analítico na sala de reuniões. Nele estavam coladas fotografias de câmaras de trânsito, um mapa da cidade e linhas vermelhas que marcavam o percurso do Vasco no dia do incidente. Ao ver-me, não ficou surpreendido. Apenas acenou ligeiramente com a cabeça, como se esperasse a minha chegada. Eu sabia que viria, disse ele calmamente. Não consigo ficar sentada à espera, respondi, olhando diretamente para o mapa. Moreira apontou para um ponto na zona oeste da cidade. O carro do Vasco apareceu nesta área por volta das 14h45. Depois, desapareceu do campo de visão das câmaras por quase 1 hora e só depois regressou à estrada principal. Ou seja, ele parou ali, disse eu, quase em sussurro, mas com firmeza. Sim, e é um condomínio fechado de luxo, com o seu próprio sistema de videovigilância. Pedimos as gravações, mas isso vai demorar. Fiquei a olhar para o nome da zona, escrito no mapa. Na minha cabeça, surgiu instantaneamente uma ligação entre o desenho da minha filha e a imagem da mulher de cabelo comprido ao lado do Vasco. Tudo se encaixava gradualmente numa cadeia lógica que eu não tinha notado antes. Verificaram as transações dele? Perguntei. Moreira acenou com a cabeça e entregou-me uma impressão. Há uma operação notável, um pagamento numa farmácia perto daquela zona. A hora coincide com o momento em que o carro dele apareceu lá. Peguei na folha. O meu olhar fixou-se no valor e no nome da farmácia. Na minha cabeça, passaram-se dezenas de cenários. Graças à minha experiência anterior, sabia que as transações médicas são os rastros mais difíceis de apagar quando estão ligadas a um evento de emergência. Quero ir lá, disse eu. Moreira franziu ligeiramente a testa. Você não é uma inspetora. Sei que não, mas eu entendo como as pessoas escondem a verdade e sei como encontrar as brechas nisso. Houve um silêncio de alguns segundos. Depois, Moreira suspirou e acenou com a cabeça. Está bem,
mas vai conosco. Saímos do departamento imediatamente. O carro dirigiu-se para a zona oeste da cidade, onde ruas largas, fileiras de árvores alinhadas e moradias luxuosas se erguiam lado a lado. Aquele lugar era drasticamente diferente do velho prédio de apartamentos onde eu vivia. O contraste provocou-me um frio ainda maior, porque comecei a perceber que o Vasco, possivelmente, tinha outra vida, da qual eu não sabia nada. A farmácia ficava na esquina de uma rua, pequena, mas limpa e iluminada. Ao verem os polícias, os funcionários ficaram imediatamente tensos. Moreira apresentou a sua identificação e pediu para verificar as transações daquele dia. Eu fiquei ao lado, em silêncio, apenas a observar as mais pequenas reações do farmacêutico, desde o seu olhar até a forma como batia no teclado. Sabia que, por vezes, a verdade não está nos dados, mas no comportamento das pessoas. Aqui está, encontrei, disse o funcionário com a voz a tremer. Um homem pagou com cartão, comprou um medicamento forte para alergias. Qual é o nome do medicamento? Perguntei de imediato. O farmacêutico virou o monitor na nossa direção e apontou para uma linha. Injetor para tratamento de choque anafilático. Por um momento, tudo parou. Senti o coração a bater com força. Não de dor, mas porque um fragmento importante do puzzle se encaixara no seu lugar. Então, nesse dia, ele comprou o medicamento que a poderia ter salvo, disse eu, muito baixo, mas de forma clara. Moreira não respondeu, mas o seu olhar mudou. Preciso das gravações da câmara da farmácia, disse ele. O funcionário abriu imediatamente o arquivo. No vídeo, o Vasco apareceu claramente, rosto tenso, movimentos apressados. Pegou no medicamento, pagou e saiu em menos de 2 minutos. Fiquei a olhar para o ecrã. Cada movimento dele era como a ação de uma pessoa a tentar correr contra o tempo. Isso só poderia acontecer se ele soubesse que algo urgente tinha acontecido. O que é que ele fez depois de comprar o medicamento? Perguntei. Estamos a seguir o resto do seu percurso, respondeu Moreira. Fiquei em silêncio, mas na minha cabeça já surgia uma pergunta mais séria. Se ele comprou o medicamento, por que é que a minha filha morreu na mesma? Saímos da farmácia e voltamos para o carro. Moreira ligou para o departamento de análise e pediu para acelerarem a obtenção das gravações do condomínio, enquanto eu olhava silenciosamente pela janela. As casas luxuosas passavam, como quadros estranhos, e nesse momento tive uma ideia. Se ele não estava sozinho, disse eu. Moreira virou-se para mim. Em que está a pensar? Estou a pensar que a mulher do desenho da minha filha pode viver aqui. Moreira não discutiu, apenas perguntou. Lembra-se de o Vasco alguma vez ter mencionado alguém, alguma mulher? Fechei os olhos, a tentar recuperar memórias, e então surgiu uma imagem vaga. Uma vez, há muito tempo, o Vasco falou de uma mãe de um aluno da turma onde ele dava aulas. Uma mulher rica, que ia frequentemente ao colégio e falava com ele durante muito tempo. Na altura, não prestei atenção, pensando que estava relacionado com o trabalho. Havia uma. Abri os olhos. Mas não sei o nome dela. Moreira acenou com a cabeça. Vamos verificar as listas dos pais. O carro continuou a andar, mas eu sabia que a nossa direção tinha mudado, porque agora o caso não envolvia apenas o Vasco. Aparecera outra pessoa, a mulher que a minha filha desenhou, a mulher que podia estar lá naquele dia, e talvez fosse ela o último fragmento que revelaria toda a verdade. Cerrei os punhos, olhando em frente. Desta vez, não estava apenas a ser levada pela corrente, era eu que avançava. Naquela mesma noite, quando o nosso carro parou junto aos portões do condomínio fechado, percebi claramente algo em que nunca antes pensara. O Vasco não tinha apenas outra vida, ele tinha outro mundo. Um mundo tão cuidadosamente escondido que nem eu, que dormia na mesma cama que ele, alguma vez lhe tinha tocado. E era precisamente aquele lugar, com as suas ruas de calçada limpa, árvores perfeitamente aparadas e um sistema de segurança oculto que poderia guardar o segredo da morte da minha filha. Moreira saiu primeiro do carro, falou rapidamente com a segurança, apresentou os documentos e exigiu cooperação. Eu fiquei um pouco mais atrás, a percorrer com o olhar as casas por detrás dos maciços portões de ferro. Um arrepio percorreu-me a espinha até a nuca. Não de medo,
mas de um pressentimento claro de que estava mais perto da verdade do que nunca. Passados alguns minutos, deixaram-nos entrar. O carro movia-se lentamente por entre as fileiras de mansões. Moreira, consultando o mapa e os dados das câmaras, parou junto a uma casa no final da rua. Tinha um grande pátio e uma sebe alta que escondia tudo dos olhares curiosos. "O carro do Vasco parou aqui", disse Moreira, em voz baixa, mas firme. Não respondi, apenas fiquei a olhar para o portão à minha frente. Na minha cabeça surgiu o desenho da minha filha. Uma casa grande, árvores, uma mulher de cabelo comprido. A sensação era tão familiar que um tremor percorreu o meu corpo. Quando Moreira tocou a campainha, o portão abriu-se. Saiu uma empregada doméstica. Ao ver os polícias, ficou desconfiada, mas depois de ouvir a explicação, acenou com a cabeça e convidou-nos a entrar. O interior era luxuoso, mas frio, como se faltasse o calor de um verdadeiro lar. Tudo estava arrumado com uma limpeza perfeita. Parecia mais uma sala de exposições do que um espaço habitado. "A dona da casa?", perguntou Moreira. "A.D. Catarina saiu, mas se precisarem, posso ligar-lhe", respondeu a mulher. Moreira acenou. "Ligue, por favor." Enquanto esperávamos, caminhei lentamente pela sala de estar. O meu olhar percorria os detalhes. Um sofá caro, quadros nas paredes. Parei numa moldura na prateleira. Na fotografia estava uma mulher de cabelo comprido, de vestido, ao lado de um rapaz. Tinha um rosto bonito, mas frio. A sua beleza emanava um distanciamento. Fiquei paralisada. O meu coração começou a bater mais depressa, porque aquele rosto era muito semelhante ao da mulher do desenho da minha filha. "Reconhece alguém?", perguntou Moreira, aproximando-se por trás. Assenti lentamente. Talvez seja ela. Mal ele teve tempo de dizer alguma coisa. A porta de entrada abriu-se. Entrou uma mulher alta, de cabelo comprido, num vestido elegante. O seu olhar aguçado percorreu-nos rapidamente e fixou-se em mim. Por uma fração de segundo, vi como o seu olhar mudou. A calma deu lugar à desconfiança. "Sou a dona da casa." "O que desejam?", perguntou ela. A voz era calma, mas fria. Moreira apresentou-se rapidamente e foi direto ao assunto. "Estamos a investigar um caso relacionado com um homem chamado Vasco. Conhece-o?" A mulher ficou imóvel por um instante. Foi quase imperceptível, mas eu vi, porque tinha visto o mesmo olhar no Vasco. "Sim", respondeu ela. "Ele é o professor do meu sobrinho. Encontrou-se com ele naquele dia?", continuou Moreira. Não me lembro." A resposta foi demasiado rápida, demasiado fluida. Dei um passo em frente e olhei-a diretamente nos olhos. A minha voz era baixa, mas incisiva. O ar na sala ficou parado. A mulher olhou para mim, e no seu olhar, pela primeira vez, vislumbrei uma clara confusão. Apenas por um momento, mas foi o suficiente para eu perceber. "Tinha acertado em cheio. Não sei do que está a falar", respondeu ela, ainda a manter a calma. Moreira olhou para mim, a dar-me a entender que não devia apressar as coisas, e continuou, seguindo o protocolo. "Precisamos de verificar as gravações das câmaras da sua casa e da área circundante." A mulher hesitou por alguns segundos e depois acenou. "Está bem, mas tem de ter uma autorização oficial. Estamos a tratar disso. E, entretanto, não deve sair da cidade", disse Moreira. Ela não se opôs, apenas acenou ligeiramente com a cabeça, mas o seu olhar já não estava tão calmo. Saímos da mansão. Ao passar pelos portões, olhei para trás mais uma vez. Parecia-me que, por detrás daquelas paredes, se escondia algo que estava prestes a explodir. Bastava pressionar no sítio certo. "O que acha?", perguntou Moreira, quando nos sentamos no carro. "Acho que ela está a mentir", respondi, sem hesitar. "Em que se baseia?" Na rapidez da resposta, no olhar e na forma como evitou detalhes concretos, são os reflexos de uma pessoa que preparou as suas palavras de antemão. Moreira ficou em silêncio, depois disse: "Vamos rever todos os dados das câmaras. Se o Vasco esteve mesmo aqui, teremos provas." Assenti, mas no fundo sabia que apenas os dados não seriam suficientes, porque pessoas como o Vasco e aquela mulher não escondem apenas a verdade. Sabem fazê-lo, com grande habilidade. O carro saiu do condomínio. O crepúsculo da noite adensava-se. A cidade acendia as suas luzes, mas na minha alma acendia-se algo diferente.
uma direção, um objetivo, e desta vez não iria parar por falta de provas, porque tinha visto a segunda participante e sabia que ela estava envolvida. Depois de deixar o condomínio, não disse mais uma palavra, mas na minha cabeça tudo começou a organizar-se de forma mais clara, como se as peças dispersas de um puzzle estivessem finalmente a encontrar o seu lugar. E o que mais me assustava não era o facto de o Vasco estar envolvido na morte da minha filha, mas sim a forma meticulosa como ele tinha preparado tudo. Desde o depoimento ao comportamento, tudo fora calculado para distorcer a verdade e apresentá-la como um acidente, não fossem os pequenos detalhes que eles deixaram escapar. Moreira conduzia, a olhar em frente. Acabamos de receber uma resposta preliminar da segurança do condomínio. O carro do Vasco entrou mesmo no perímetro. A hora coincide com a transação na farmácia, disse ele em voz baixa. Não fiquei surpreendida. Viu-se se ele estava com alguém. A câmara da entrada registrou apenas o carro, o que estava lá dentro. Teremos de esperar. Assenti, mas no fundo já sabia a resposta. Porque o olhar daquela mulher, a sua reação, dizia tudo. Ela não conhecia apenas o Vasco, estava ligada a ele de forma muito mais íntima. O carro parou junto ao departamento. Segui Moreira até ao seu gabinete. O quadro analítico tinha sido atualizado com novas fotografias. Imagens das câmaras foram impressas e coladas umas sobre as outras, criando uma cronologia mais detalhada. Das 14h40 às 15h30, o carro do Vasco esteve nesta área, disse Moreira, apontando para as imagens. Depois, saiu e regressou à estrada principal. Então, foi nesse intervalo que algo aconteceu à minha filha, disse eu, já sem tremer na voz. Moreira não discutiu, apenas acenou ligeiramente com a cabeça. Entrou outro inspetor e entregou-lhe mais uma pasta. Esta é a lista dos moradores do condomínio, com informações básicas. Moreira folheou-a rapidamente e parou num nome. Mostrou-me. Veja, é ela. Olhei para a fotografia. Era a mesma mulher que tínhamos visto durante o dia. Chamava-se Catarina. Na coluna profissão estava escrito diretora de uma clínica privada. A informação era clara, completa. Uma mulher com estatuto, com dinheiro e, o mais importante, inteligente o suficiente para não deixar rastros. Catarina, pronunciei lentamente. O nome soou como uma chave recém-encontrada. Moreira olhou para mim. Acha que ela está diretamente envolvida? Não acho. Tenho a certeza, disse eu. O seu olhar tornou-se mais aguçado. Não respondi de imediato. Olhei para a fotografia dela e disse: uma pessoa capaz de manter tamanha calma perante a polícia só pode sê-lo, em 2 casos. Ou é completamente inocente, ou preparou-se de antemão. E eu não acredito na primeira opção. A atmosfera na sala tornou-se mais pesada. Todos perceberam que, se esta hipótese fosse verdadeira, o caso já não se limitava à ocultação de cadáver, mas ia muito mais longe. Vamos pedir um mandado de busca, disse Moreira decidido. Assenti, mas no fundo restava uma questão por resolver. Se o Vasco comprou o medicamento, se teve tempo suficiente, por que é que não a salvou? Esta pergunta girava na minha cabeça como uma agulha a picar constantemente a minha consciência, até que, de repente, percebi algo em que não tinha pensado antes. Quero ver o vídeo da farmácia outra vez, disse eu. Moreira olhou para mim. Já o viu. Quero rever cada segundo. Pouco tempo depois, o vídeo apareceu novamente no grande ecrã. Fiquei em frente a ele, sem tirar os olhos do Vasco. Cada movimento seu foi ampliado. Como entrou, como falou, como pegou no medicamento, como saiu. Pare. Aqui, disse eu, quando a imagem congelou no momento em que ele segurava o injetor. Aproximei-me, olhei atentamente para a sua mão e depois virei-me para Moreira. Não vê nada? Moreira olhou com mais atenção. Passados alguns segundos, o seu olhar mudou. Ele comprou um. Sim, apenas um, assenti. E então? Perguntou um dos inspetores. Eu trabalhei em seguros. Sei que as pessoas com formas graves de alergia recomenda-se geralmente que tenham consigo, no mínimo, 2 doses. Uma para uso imediato, a segunda por precaução, e ele comprou apenas uma. O que é que isso significa? Ninguém respondeu, mas eu continuei. Significa que ele sabia exatamente para quem a estava a usar.
Esta frase fez com que todos se calassem. Moreira olhou para mim. Quer dizer que ele teve uma escolha? Perguntou ele em voz baixa. Não assenti nem abanei a cabeça. Não estou a afirmar, mas se duas pessoas estivessem em perigo e houvesse apenas uma dose de medicamento, quem a tem nas mãos tem de escolher. Seguiu-se uma longa pausa. Todos perceberam o que eu queria dizer. Precisamos de provar isso, disse Moreira. Eu ajudo-vos, respondi. Moreira olhou para mim. No seu olhar já não havia desconfiança, mas sim reconhecimento. Ele percebeu que eu já não era apenas uma mãe destroçada pela dor. Era uma pessoa que seguia um rasto para encontrar a verdade. Naquela noite, voltei para casa, mas não acendi a luz. Sentei-me no escuro, a recordar cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Tudo se encaixava gradualmente, criando um quadro que se tornava mais assustador à medida que os seus contornos se tornavam mais nítidos. Porque, se a minha hipótese estivesse correta, a morte da minha filha não fora um acidente, mas uma escolha. E quem fez essa escolha foi o Vasco. Cerrei os punhos. Os olhos estavam abertos na escuridão. Já não havia lágrimas, nem pânico. Restava apenas uma coisa: determinação. Naquela noite, quase não dormi. Não por insônia, como nos meses em que me afundava em desespero, mas porque, pela primeira vez em 6 meses, a minha mente trabalhava com uma lucidez gélida. Cada detalhe, cada memória, passava pela minha cabeça como velhas pastas poeirentas. E quanto mais as revolvia, mais claro percebia que tinha ignorado demasiados sinais de alarme. Não porque não existissem, mas porque confiava demasiado no Vasco. Confiava a tal ponto que não me permitia duvidar. E essa confiança tornou-se a cortina perfeita para tudo. Lembrei-me de como o Vasco chegava tarde, a dizer que ficava retido na reunião de pais. Lembrei-me de como ele se virava com o telemóvel quando chegavam mensagens. Lembrei-me do seu olhar quando eu falava da nossa filha após o seu desaparecimento. Não era dor, mas evitamento. Na altura, pensei que ele simplesmente não aguentava a pressão. Agora percebia. Ele sabia a verdade. Na manhã seguinte, fui diretamente ao departamento. Moreira já lá estava. À sua frente, tinha uma pasta grossa com documentos. Ao ver-me, não perguntou nada, apenas a empurrou na minha direção. Temos novos dados das câmaras internas do condomínio, disse ele em voz baixa. Abri a pasta. Imagens nítidas. Aqui está o carro do Vasco a entrar no perímetro. Aqui, para junto da mansão da Catarina. E aqui, sai uma mulher para o receber. Era ela. Cabelo comprido, figura esguia, tudo coincidia com o desenho da minha filha. Há imagens onde se vê a minha filha? Perguntei, a tentar manter a calma, mas as minhas mãos já agarravam as bordas do papel. Moreira abanou a cabeça. As câmaras filmaram apenas o que estava do lado de fora. Lá dentro, nada. Assenti. Não era de admirar. Pessoas como a Catarina não deixam rastros tão facilmente. Mas mesmo aquelas imagens eram suficientes para provar que o Vasco mentira sobre a ida ao parque de diversões. Chamamos a Catarina para interrogatório, continuou Moreira. O que é que ela disse? Ela admitiu que o Vasco a visitou, mas afirma que estavam apenas a discutir o desempenho escolar do sobrinho dela. Nega qualquer ligação com a criança. Sorri, sem emoção. Ela está a ganhar tempo. Moreira olhou para mim. Acha que ela tem medo de quê? Não acho que ela tenha medo, respondi. Acho que ela está à espera. À espera de quê? Não sei, mas pessoas como ela não agem sem calcular tudo antecipadamente. Moreira não discutiu. Ele entendia de que tipo de pessoas eu estava a falar. Pessoas com dinheiro, com contactos e com a capacidade de virar qualquer situação a seu favor se tiverem tempo para se preparar. Estamos a pedir um mandado de busca para a casa dela, disse Moreira. Mas precisamos de mais fundamentos. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu posso ajudar-vos a encontrá-los. Moreira olhou para mim. O seu olhar tornou-se sério. O que é que vai fazer? Quero encontrar-me com ela. Não pode. Não tenho direito. Não preciso de direito. Preciso de uma oportunidade. Moreira não respondeu de imediato. Levantou-se, andou pelo gabinete e depois voltou. Percebe com quem está a lidar? Percebo, disse eu, com a mulher que estava lá no dia da morte da minha filha e que está a tentar esconder alguma coisa. Moreira olhou para mim durante muito tempo e finalmente suspirou.
Está bem, mas os nossos homens estarão a observá-la, à distância. Assenti, sem fazer mais perguntas. Sabia que era a minha única oportunidade de me encontrar com ela, cara a cara. E desta vez, não iria apenas observar. À tarde, voltei ao condomínio. Não num carro da polícia, mas de táxi. Vesti roupas simples, não me maquilhei, para parecer o mais comum possível. Sabia que a Catarina estaria menos desconfiada se não sentisse uma ameaça. Fiquei junto ao portão e toquei a campainha. Pouco depois, saiu a própria Catarina. Nos seus olhos, vislumbrei surpresa, mas ela rapidamente se recompôs. Está aqui outra vez? Quero falar, disse eu. Não temos nada para falar. Temos sim, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Sobre a minha filha. A tensão entre nós aumentou. Catarina ficou em silêncio e depois abriu o portão. Entre. Entrei, sentindo novamente o frio familiar daquela casa. Mas, desta vez, não me oprimia. Estava completamente focada na mulher à minha frente. O que é que quer? Perguntou Catarina, com a mesma voz calma. Quero saber o que aconteceu naquele dia. Já disse tudo à polícia. Eu não sou a polícia. Catarina olhou para mim. O seu olhar tornou-se mais aguçado. Então, quem é você? Sou a mãe da criança que morreu. Estas palavras fizeram o ar congelar. Catarina não respondeu de imediato, mas eu vi como a sua mão se apertou ligeiramente. Uma reação minúscula que não escapou ao meu olhar. Não tenho nada a ver com isso, disse ela. Não estou a perguntar se tem alguma coisa a ver. Estou a perguntar o que aconteceu naquele dia. Catarina ficou em silêncio. O seu olhar vagueava, como se estivesse a ponderar algo. Se não se for embora, chamo a segurança, disse ela. Não recuei. Sabe que o Vasco comprou um medicamento? Pronunciei lentamente. Desta vez, Catarina ficou mesmo paralisada. O seu olhar voltou-se imediatamente para mim. Também sei que ele comprou apenas uma dose. Continuei, sem levantar a voz, mas articulando claramente cada palavra. E sei que, se o medicamento fosse preciso para 2 pessoas, só se poderia salvar uma. Catarina olhou para mim durante muito tempo e depois sorriu com desdém, frio. Você é mais inteligente do que eu pensava. Não respondi, apenas a observei. E então, o que acha que pode fazer? Continuou ela. A sua voz tornou-se mais ríspida. Tem provas? Ou apenas suposições? Não respondi de imediato. Sabia que era um momento crucial e sabia que este jogo estava apenas a começar. No instante em que Catarina sorriu com desdém, percebi que estava no caminho certo. Uma pessoa inocente teria reagido com raiva ou negação veemente, mas quem esconde algo começa por testar o adversário, a tentar descobrir o quanto eu sabia, a avaliar o nível de perigo antes de dar o próximo passo. E o seu sorriso frio foi a confirmação mais clara disso. Mas não me apressei. Sabia que, se pressionasse demasiado, ela fechar-se-ia imediatamente. Mas se a deixasse acreditar que controlava a situação, ela própria se trairia. Fiquei imóvel, a manter a distância, sem desviar os olhos dela. Não preciso de provar nada agora, só preciso de saber a verdade. E você também sabe que a verdade não pode ser escondida para sempre, disse eu, lenta, mas firmemente. Catarina cruzou os braços sobre o peito, encostando-se ligeiramente ao encosto da poltrona. O seu olhar era avaliador. Acha que lhe vou contar alguma coisa quando não tem nada? Eu tenho o meu filho, respondi, sem hesitar. E ele disse o que nenhum de vocês esperava. Estas palavras fizeram o seu olhar mudar por um momento, mas eu notei e percebi que acabara de tocar na única coisa que eles não tinham calculado, porque em toda esta história, uma criança de 6 anos era o único fator imprevisível. Pode preparar as palavras, pode destruir as provas, pode criar uma história credível, continuei, sempre com calma, a ponderar cada palavra, mas não pode controlar uma criança. E foi ele quem disse o mais importante. Catarina já não sorria com desdém. O seu rosto tornou-se sério. Não discutiu, mas também não admitiu. Ficou em silêncio, e esse silêncio foi a resposta mais eloquente. Não vim aqui para discutir, continuei. Vim para lhe dizer uma coisa. A polícia tem imagens do Vasco a vir aqui. Eles têm provas de que ele mentiu e mais cedo ou mais tarde vão descobrir o resto.
E então, se continuar em silêncio, será responsabilizada juntamente com ele. Catarina franziu ligeiramente a testa. Está a ameaçar-me? Estou a dar-lhe uma oportunidade. Respondi sem desviar o olhar. A oportunidade de contar tudo antes que seja tarde demais. O ar na sala tornou-se pesado. O relógio de parede fazia tic-tac e, nesse silêncio, vi como nos seus olhos lutavam dois desejos: manter a sua posição e a dúvida crescente de que isso fosse possível. Ela, melhor do que ninguém, percebia. Assim que toda a história viesse à tona, tudo o que ela tinha desmoronar-se-ia. Mas Catarina não era do tipo que desiste facilmente. Endireitou-se. A sua voz tornou-se ainda mais fria. É melhor ir-se embora, antes que isto vá longe demais. Olhei para ela e acenei ligeiramente, sem tentar pressionar mais. Já tinha conseguido o que queria. Tinha a certeza de que ela estava envolvida e, mais importante, ela começara a preocupar-se. Vou-me embora, disse eu, virando-me para a porta, mas com algo que não poderá negar. Saí da mansão, entrando na luz do dia que se extinguia, sem olhar para trás. Sabia que, a partir daquele momento, Catarina já não ficaria de braços cruzados. Ela começaria a agir, e seriam precisamente essas ações que deixariam novos rastros. O carro de Moreira esperava na esquina. Entrei. Então? Perguntou ele. Confirmei uma coisa, respondi. Ela está envolvida. Moreira acenou com a cabeça, sem fazer perguntas desnecessárias. Ele sabia que eu não diria aquilo se não tivesse a certeza. Temos novas informações. A sua voz tornou-se mais baixa. Algumas operações financeiras do Vasco, nos 3 meses anteriores ao incidente, parecem suspeitas. Virei-me para ele. Em que sentido? Grandes despesas sem um objetivo claro. Transferências para uma conta em nome de outra pessoa. Em nome de quem? Moreira mostrou-me uma impressão. Olhei para ela. Respirei fundo. Tudo se encaixava num círculo perfeito. Já não eram suspeitas dispersas, mas uma ligação clara entre o Vasco e a Catarina, não só no dia da tragédia, mas muito antes. Eles não se conheciam há pouco tempo, disse eu. Também pensamos assim, respondeu Moreira. Se provarmos a ligação deles, todos os seus depoimentos cairão por terra. Eu olhava pela janela. A cidade acendia as suas luzes. A sua luz amarela espalhava-se pela estrada. Mas na minha alma estava mais frio do que nunca. Começava a ver o quadro completo. Não fora um acidente, nem pânico momentâneo. Fora uma cadeia de eventos, planeada com antecedência, onde cada um tinha o seu objetivo e a minha filha simplesmente se viu no meio deles. Precisamos de mais uma coisa, disse eu. O que exatamente? Perguntou Moreira. Um motivo, respondi. Um motivo forte o suficiente para um pai abandonar o seu filho. Forte o suficiente para uma mulher concordar em envolver-se nisto. Moreira ficou em silêncio por alguns segundos e depois acenou. Vamos continuar a investigação. Fiquei em silêncio, mas na minha cabeça já havia uma nova direção. Percebia que, quando as pessoas cometem os atos mais cruéis, por trás deles há sempre um motivo forte e basta encontrá-lo para que toda a verdade venha à tona. O carro continuou a andar. Sabia que estava muito perto do fim deste caminho, mas quanto mais me aproximava, mais claro sentia. A verdade seria ainda mais cruel do que tudo o que eu poderia imaginar. Naquela noite, quase não dormi. Não por medo, mas porque as peças do quebra-cabeças na minha cabeça se encaixavam com cada vez mais clareza. E quanto mais nítida se tornava a imagem, mais um frio me percorria. Porque, se tudo o que eu pensava fosse verdade, então esta história não era apenas um acidente ou um erro momentâneo, mas uma operação planeada com antecedência, com preparação, com ocultação de provas e cumplicidade. Estava sentada na sala de estar. A luz amarela do candeeiro incidia sobre a mesa, onde estavam os documentos de Moreira. Números, transações, datas. Lia-os vezes sem conta, a tentar encontrar o último detalhe que me escapara. Sabia que até um pequeno pormenor podia mudar tudo. O Vasco transferira dinheiro para a Catarina muitas vezes, e os valores não eram pequenos. Isso significava que a relação deles não era apenas um conhecimento, mas algum tipo de obrigação, talvez financeira, ou talvez partilhassem um segredo em comum.
E era isso que era mais perigoso. Lembrei-me do comportamento do Vasco nos dias antes da tragédia. Os seus regressos tardios, as respostas evasivas, o olhar fugídio quando eu perguntava. Sentia que algo não estava bem, mas escolhi o silêncio, escolhi a confiança. Pensava que uma família devia assentar na confiança. Agora percebia que, por vezes, é precisamente o silêncio que consente um grande erro. O amanhecer aproximava-se. Levantei-me e fui para a varanda. O ar frio clareou-me os pensamentos, e nesse momento tive uma iluminação. Se o problema fosse apenas dinheiro, isso não explicava o ato do Vasco naquele dia. Tinha de haver outra razão, mais forte, que o levasse a sacrificar a filha. Voltei para a sala e liguei a Moreira. Preciso que verifique uma coisa, disse eu, assim que ele atendeu. Diga, a sua voz. Como sempre, estava calma. A agenda do Vasco na semana anterior ao incidente. Não apenas naquele dia. Quero saber com quem ele se encontrou, onde foi, o que fez. Moreira ficou em silêncio por um segundo. Percebido. Está à procura de um motivo? Sim. Acho que estamos a ignorar algo importante. Vou dar ordens para verificar. Assim que houver alguma coisa, aviso. Desliguei. Sentia um peso na alma, mas, ao mesmo tempo, surgiu uma estranha certeza, como quando se sabe que se está no caminho certo, para onde quer que ele leve. De manhã, fiz as tarefas habituais. Preparei o pequeno almoço, acordei o meu filho, ajudei-o a vestir-se, tudo como sempre, mas por dentro, tudo em mim era diferente. Observava mais o meu filho, ouvia com mais atenção as suas palavras. Afinal, fora ele, sem o saber, que dissera o que nós adultos não víamos. Mãe, chamou ele sonolento, estás triste? Olhei para ele e sorri fracamente. A mãe não está triste. A mãe está apenas à procura da verdade. Foi o pai que fez alguma coisa má? Perguntou ele. O seu olhar límpido causava-me dor. Não respondi de imediato. Inclinei-me, ajeitei-lhe o colarinho e disse lentamente: os adultos às vezes erram, mas é importante assumir a responsabilidade por isso. Ele acenou, sem fazer mais perguntas. Talvez não tenha entendido tudo, mas eu sabia que as minhas palavras ficariam algures nos seus pensamentos. Depois de deixar o meu filho no infantário, voltei para casa. Mal entrei, o telemóvel tocou. Era Moreira. Tenho informações, disse ele brevemente. Estou a ouvir, respondi, sentindo o coração a bater mais depressa. 3 dias antes do incidente, o Vasco encontrou-se com uma pessoa, não com a Catarina. Com quem? Com um homem chamado Rui, o seu antigo sócio, com quem há muito tempo deixara de ter relações. Estamos a apurar por que se encontraram. Mas há um detalhe. Depois desse encontro, o Vasco começou a ter grandes operações financeiras, que coincidem no tempo com as transferências para a Catarina. Cerrei os punhos. Tudo se tornava mais claro a cada palavra. Há informações sobre esse Rui? Ah! A voz de Moreira tornou-se mais lenta. Ele tem problemas financeiros, grandes dívidas e está envolvido em vários processos judiciais. Fechei os olhos por um segundo. Na minha cabeça, já se formara uma hipótese. Se o Rui precisava de dinheiro e o Vasco o tinha, talvez houvesse algum acordo entre eles. Nós também pensamos assim, mas precisamos de provas concretas. Aproximei-me da janela. O sol da manhã brilhava intensamente, mas na minha alma graçava uma tempestade. Se houve um acordo, disse eu lentamente, então a Catarina não era apenas a destinatária do dinheiro, mas uma participante. Onde quer chegar? Perguntou Moreira. Respirei fundo. Talvez o que aconteceu naquele dia não tenha sido um acidente, mas parte de um plano. Do outro lado da linha, instalou-se o silêncio. Tem a certeza? Perguntou Moreira. Não tenho provas, mas tudo o que temos aponta para isso. Moreira suspirou. Se for assim, então tudo se torna muito mais sério. Sei, mas não podemos parar. Desliguei. Durante algum tempo, fiquei imóvel, a sentir as batidas do meu coração. Já não era medo, mas uma determinação fria. Percebia que, se parasse agora, a verdade seria enterrada para sempre e a minha filha nunca teria justiça. Mas se continuasse, teria de enfrentar uma verdade que, talvez, eu própria não quisesse aceitar. Voltei para a mesa, para os documentos. Nomes, números, ligações, tudo olhava para mim, à espera do meu próximo passo.
E eu sabia que depois desse passo já não haveria retorno. Já não hesitei. Percebia que, quanto mais tempo se arrastasse, mais fácil seria apagar os rastros. Nesse mesmo dia, liguei a Moreira. A minha voz estava calma, mas firme. Organize um encontro para mim com esse Rui, disse eu, articulando claramente cada palavra. Moreira ficou em silêncio por alguns segundos, a ponderar. Tenha certeza? Pode ser perigoso. Não respondi de imediato. Olhei para o pátio, onde o meu filho brincava sozinho. O seu riso soava baixo, mas apertava-me o coração. Sabia que cada decisão minha agora não era só por mim, mas também por ele, pela nossa família. Não tenho outra escolha, respondi em voz baixa. Se não me encontrar com ele, nunca saberei a verdade. Moreira suspirou. Está bem, eu organizo, mas vai comigo. Sim, eu sei. A conversa terminou. Pousei o telemóvel. Na minha alma já não havia confusão, apenas uma concentração extrema, como a de uma pessoa que entra em combate, sabendo que não há caminho de volta. À noite, não disse nada à minha sogra. Não partilhei com ninguém o que se estava a passar. Por fora, tudo parecia normal, mas por dentro, cada pensamento meu trabalhava no limite. Lembrei-me de cada palavra do Vasco, de cada gesto, de cada olhar, de cada pausa. E pela primeira vez, percebi que tinha ignorado muitas coisas, não porque não as visse, mas porque não queria ver. De noite, deitei-me ao lado do meu filho. Ele dormia profundamente. A sua respiração era regular. A mãozinha agarrava a ponta do edredão. Acariciei-lhe o cabelo e o coração apertou-se com uma saudade indizível. Não sabia como a vida dele mudaria depois de tudo o que estava para acontecer. Mas sabia uma coisa, tinha de o fazer para que ele não crescesse numa mentira. Na manhã seguinte, Moreira veio buscar-me. Foi lacônico, apenas me lançou um olhar severo e um pouco preocupado. Percebi o que ele estava a pensar, mas não desviei o olhar. Entrei no carro. Durante todo o caminho, ficamos em silêncio. O carro parou junto a um pequeno café nos arredores da cidade. Havia poucas pessoas, suficientemente silencioso para uma conversa. Moreira virou-se para mim. Ele está lá dentro. Disse que queriam encontrar-se com ele, mas não especifiquei quem. Assenti, respirei fundo e saí do carro. Cada passo meu era confiante. Sabia que aquele momento mudaria tudo. Entramos. Num canto, estava sentado um homem de uns 40 anos. O rosto estava cansado, mas no olhar lia-se tensão quando viu que nos dirigíamos a ele. Rui, começou Moreira e apontou para mim. Esta é uma familiar minha. Não esperei. Sentei-me à sua frente e olhei-o diretamente nos olhos, sem rodeios. Sou a mulher do Vasco. O homem ficou paralisado. Nos seus olhos, vislumbrei confusão, mas ele tentou manter a calma. Não sei do que está a falar. Não sorri, nem me zanguei. Apenas tirei uma pasta da mala, pousei-a na mesa e empurrei-a na sua direção. As transações entre si e o Vasco estão aqui. A atmosfera mudou instantaneamente. Rui olhou para os papéis, depois para mim. O seu olhar já não estava calmo. Ficou em silêncio, a ponderar o que dizer e o que esconder. Não vim para fazer um escândalo, continuei, com uma voz calma, mas firme. Só quero saber a verdade. Rui sorriu amargamente. Que verdade? Acha que eu sei alguma coisa? Olhava para ele, sem pestanejar. Por que é que se encontrou com o Vasco na véspera da tragédia? Por que é que depois disso houve grandes transferências de dinheiro? E por que é que a Catarina recebia dinheiro dele? Rui cerrou os punhos, lançou um olhar a Moreira, depois novamente a mim. Do que é que suspeita? Inclinei-me para a frente e em voz baixa mas clara disse: suspeito que, naquele dia, não foi um acidente. O ar ficou parado. Rui ficou em silêncio, mas os seus olhos diziam tudo. Já não era apenas evitamento, era medo genuíno. Então, Moreira falou. A sua voz era baixa, mas confiante. Se sabe de alguma coisa, é melhor contar. Quanto mais tempo demorar, pior para si. Rui suspirou pesadamente, passou a mão pela testa, como se lutasse com os seus pensamentos. Finalmente, falou baixando a voz. Eu não sei tudo, mas sim, encontrei-me com o Vasco. Não o interrompi. Sabia que, quando uma pessoa começa a falar, o importante é não a parar. O Vasco precisava de dinheiro, disse Rui, mas não para ele,
para resolver um problema. O meu coração bateu mais depressa, mas mantive a calma. Que problema? Rui hesitou. Relacionado com um contrato antigo. Se ele não o resolvesse, perderia tudo. Franzi a testa. Que relação tem a Catarina com isso? Rui olhou para mim com dúvida. A Catarina era a intermediária. Apertei as mãos debaixo da mesa. Os detalhes encaixavam-se, mas faltava o principal. Por que é que era ela? Rui abanou a cabeça. Não sei ao certo, só sei que ela tinha contactos com o outro lado. Fiquei em silêncio por alguns segundos e fiz a pergunta mais importante. E naquele dia? Rui não respondeu de imediato. Baixou o olhar. Só sei que o Vasco estava com muita pressa, estava nervoso. Disse que, se não conseguisse resolver tudo, seria o fim. Um arrepio percorreu minhas costas. Estas palavras não soavam a pressão financeira, mas a algo muito mais sério. Sabia de algum plano? Perguntei, já sem conseguir conter o tremor na voz. Rui abanou a cabeça. Não, eu só entreguei o dinheiro. O resto era assunto do Vasco e da Catarina. A conversa terminou numa atmosfera pesada. Rui saiu primeiro. Eu e Moreira ficamos sentados em silêncio, ambos a processar o que tínhamos ouvido. Tudo era muito mais complicado do que pensávamos. Agora vê, disse Moreira em voz baixa. Isto foi longe demais. Assenti, a olhar para o longe. Sim, mas ainda falta alguma coisa. O quê? Cerrei os punhos. A verdadeira razão pela qual o Vasco fez tudo isto e o que aconteceu exatamente naquele dia. Levantei-me e saí para a rua. O sol bateu-me nos olhos, obrigando-me a semicerrar, mas não me virei. Sabia que, por mais difícil que fosse o caminho pela frente, tinha de o percorrer até ao fim. Depois do encontro com o Rui, já não sentia incerteza. Tudo ganhara contornos claros. Não totalmente, mas o suficiente para perceber que a verdade não estava em detalhes isolados, mas na forma como estavam ligados uns aos outros. Tinha de chegar ao fim desta cadeia. Voltamos em silêncio. Não era o silêncio da desesperança, mas uma pausa necessária para refletir. Em que está a pensar? Perguntou Moreira em voz baixa. Estou a pensar que o Vasco não estava apenas sob pressão financeira. Respondi, a olhar em frente. Ele foi encurralado. Moreira acenou. Nesse caso, as suas ações naquele dia não foram impulsivas. Apertei as mãos. Sim, foi uma escolha. A partir desse momento, a história deixou de ser apenas uma suspeita. Tornou-se uma busca pela dolorosa verdade que precisava de ser enfrentada. À noite, liguei ao Vasco. Pela primeira vez em muitos dias, fui eu que quis falar com ele, não para discutir ou acusar, mas para o confrontar cara a cara. Quando ele chegou, certifiquei-me de que nem a minha sogra, nem o meu filho soubessem de nada. Escolhi a sala de estar, suficientemente silenciosa e afastada. O Vasco entrou, rosto cansado, olhar fugidio. Já não me olhava nos olhos. Percebi que ele também tinha medo. Sobre o que querias falar? Perguntou ele, com a voz rouca. Não andei com rodeios. Encontraste-te com o Rui, não foi? O Vasco ficou paralisado. Nos seus olhos, vislumbrei surpresa, que rapidamente deu lugar a uma reação defensiva. De que estás a falar? Pousei a pasta com os documentos na mesa, empurrando-a na sua direção. Cada folha era uma prova irrefutável. Podes não negar, disse eu lentamente. Já sei o suficiente para perceber que as coisas não são assim tão simples. A atmosfera tornou-se pesada. O Vasco olhou para os papéis, depois para mim. Pela primeira vez não desviou o olhar. Era o olhar cansado de um homem que já não tem forças para se esconder. O que queres saber? Perguntou ele em voz baixa. Olhei para ele. Não sentia raiva, apenas uma calma fria. A verdade. O Vasco ficou em silêncio por muito tempo. Tanto tempo que conseguia ouvir a minha própria respiração. Finalmente disse, eu não queria isto. Não o interrompi. Sabia que era um momento decisivo. Obrigaram-me, continuou o Vasco. Se eu não fizesse o que eles disseram, tiravam-me tudo. Não só o trabalho, mas a reputação. Até a família seria envolvida. Franzi a testa. Quem são eles? O Vasco abanou a cabeça. Não posso contar tudo. O Rui era apenas um intermediário, e a Catarina, a executora de parte do plano. O meu coração apertou-se, mas mantive a voz calma. Que plano? O Vasco fechou os olhos por um segundo. No seu olhar,
Lia-se uma luta interna. A situação foi montada. Era preciso criar um incidente para resolver o problema daquele contrato. Senti tudo a desmoronar, mas precisava da última resposta. E a nossa filha? O Vasco baixou a cabeça. A sua voz quase falhou. Não pensei que as coisas fossem chegar tão longe. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por surpresa, mas por dor. Uma dor indizível, porque o homem à minha frente não era apenas um marido que cometera um erro. Era um pai que colocara o seu próprio filho em perigo por causa dos seus próprios cálculos. Fizeste uma escolha, disse eu, lenta e claramente. E essa escolha tem consequências. O Vasco não discutiu. Apenas ficou sentado em silêncio, como se aceitasse o seu destino. O que vais fazer? Perguntou ele, passado algum tempo. Levantei-me. Vou trazer a verdade à luz. O Vasco fechou os olhos e acenou fracamente. Sem objeções, sem pedidos, apenas resignação. Nos dias seguintes, tudo se desenrolou mais depressa do que eu esperava. Com a ajuda de Moreira, toda a informação foi transmitida às autoridades competentes. Cada detalhe, cada prova foi verificada. E gradualmente a imagem completa tornou-se clara, não deixando espaço para dúvidas ou desculpas. A Catarina foi chamada para interrogatório. O Rui também. E o Vasco, que durante tanto tempo tentara ficar em silêncio, finalmente enfrentou as consequências dos seus atos. Quase não participei neste processo. Não porque me fosse indiferente, mas porque sabia, a minha parte do trabalho estava feita. Levei a verdade às pessoas certas, o resto era com a lei. Uma tarde, fui buscar o meu filho ao infantário. Ele, como sempre, correu e abraçou-me. Mas senti o valor daquele momento com uma intensidade nunca antes sentida, porque depois de tudo o que acontecera, o mais importante não era quem tinha razão ou quem era culpado, mas o que me restava e o que precisava de proteger. Mãe, perguntou o meu filho, agora está tudo bem? Inclinei-me para ele e sorri. Sim, meu filho, agora está tudo bem. Ele acenou, sem fazer mais perguntas, mas eu sabia que ele sentia as mudanças. À noite, estava sentada sozinha na sala de estar. Já não havia pastas com documentos, nem chamadas tensas, apenas silêncio. Aquele mesmo silêncio com que eu sonhara, mas que agora se sentia de forma diferente, com alívio e vazio ao mesmo tempo. Olhei em volta da casa. Tudo estava no seu lugar. Apenas as pessoas tinham mudado. Eu já não era a mulher de antes. E o Vasco não era o marido em quem eu acreditava incondicionalmente. Mas isso não significava que tudo terminara da pior maneira, porque daquelas ruínas eu salvara o mais importante: a verdade, a minha própria dignidade e o futuro do meu filho. Levantei-me, apaguei a luz e fui para o quarto. Olhei para o meu filho a dormir, ajeitei-lhe o edredão e sentei-me ao seu lado. Na minha alma havia uma calma, como nunca antes. Não porque tudo se tornara perfeito, mas porque eu sabia, tinha feito o que estava certo. A história terminara. Não com um final feliz, mas com a aceitação de que a vida nem sempre é justa. Mas o ser humano tem sempre a escolha de como enfrentar essa injustiça. E eu escolhi não virar as costas, não evitar, mas ir ao encontro da verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Quando esta história chega ao fim, o que fica na alma não é tanto o choque do que aconteceu, mas um sentimento pesado ao ver como uma família aparentemente normal foi arrastada para um turbilhão de decisões erradas. Se eu fosse o narrador numa noite tranquila, não me apressaria a julgar quem está certo e quem está errado, porque cada personagem aqui é muito humano, muito real e muito vulnerável a erros quando encurralado. No que diz respeito a Vasco, o que mais me faz pensar não é o que ele fez, mas o momento em que fez a sua escolha. Na vida, a pressão, o dinheiro ou a reputação podem desviar-nos do caminho, mas o preço a pagar acaba sempre por ser muito mais alto do que aquilo que se tenta preservar. Se eu pudesse dizer-lhe alguma coisa, diria: uma pessoa pode perder dinheiro, pode perder o trabalho, mas não se pode trocar a família e a consciência, porque ao perdê-las, nada se recupera na sua totalidade. No que diz respeito à esposa, a protagonista, sinto por ela um enorme respeito, não pela sua força dramática, mas por ter escolhido enfrentar a verdade cara a cara, a verdade, a dor, aquilo em que ela própria não queria acreditar.
Alguém teria escolhido o silêncio para preservar a família. Ela escolheu a verdade para proteger o futuro do seu filho. Não foi uma decisão fácil e nem todos teriam a coragem para isso. Mas foi precisamente essa escolha que a ajudou a preservar os valores mais importantes da vida. Catarina e Rui são elos na cadeia de erros. Por vezes, na vida, não nos apercebemos de que os nossos atos, que nos parecem uma ajuda ou um benefício pessoal, podem acarretar consequências imprevisíveis. Um passo em falso pode não destruir tudo de uma vez, mas vai acumulando-se e um dia, ter-se, há de pagar por tudo. E, finalmente, para todos os que ouvem esta história, há uma verdade simples, mas difícil. Vale a pena viver um pouco mais devagar, pensar um pouco mais antes de cada escolha, especialmente se ela diz respeito à família. Não é preciso esperar que tudo saia do controle para perceber o que é realmente importante. A vida não exige que sejamos perfeitos, mas dá-nos sempre a oportunidade de fazer a escolha certa.